Perguntaram a Michelangelo por que ele havia esculpido o rosto da mãe tão jovem quanto o rosto do filho. E ele sabiamente respondeu: porque as pessoas apaixonadas por Deus não envelhecem jamais. Começa agora, na Vibe Mundial, programa Em Busca da Felicidade, com o espiritualista e palestrante Albino Duarte. Em muitas ocasiões, a gente não sabe o valor de determinados momentos, até que eles se tornem apenas recordações. Abrace o presente, valorize ao máximo as bênçãos de hoje. A qualquer momento as coisas podem mudar. Saindo do campo da realidade terrena e se transformando em quadros ou porta-retratos. Quadros esses que são geralmente fixados nas paredes da mente ou do coração. Olá, ouvintes da Vibe Mundial, quem lhes fala é Albino Duarte, mais uma vez nesta sexta-feira, em busca da felicidade. Está começando. Então, amigos, vamos nós para o nosso bate-papo, como eu digo sempre, a energia, né? Vamos trabalhar com a energia indo e voltando. Ela vai para vocês e daqui a pouco ela volta para mim. E no final do papo, a gente vai falar sobre o nosso evento presencial do dia 14 de dezembro, para tirarmos travas e para tirarmos pedras dos ombros. Então, amigos, a história do relacionamento, né, dos relacionamentos humanos, mais especificamente falando dos relacionamentos afetivos, é uma coisa complicada, porque ao mesmo tempo que um relacionamento afetivo saudável é importante para a vida humana, é meio que fundamental. Ao mesmo tempo que é muito importante, é algo muito complexo. E se você não lidar bem com essa questão, né, do cuidado que é necessário numa relação afetiva, ao invés de ganhos, você provavelmente terá perdas. E aí complica. Porque aí a gente pode entrar num campo de sofrimento. Então vamos entender algumas coisas, né? Por exemplo, o que é o amor ansioso? Né? A relação que acontece por conta de ansiedade. Quando uma pessoa se sente vazia, se sente insegura, ela vai buscar no outro aquilo que ela não tem. Aí é meio complicado, porque as coisas que ela precisa, basicamente, ela é que tem que se dar. O outro vai ajudar, mas ninguém completa ninguém. Aí o que acontece? É o que a gente chama de amor ansioso. É aquele amor que a pessoa está tão ansiosa para ter alguém, independente até mesmo de quem seja esse alguém, que na primeira oportunidade ela se joga de braços em cima dessa pessoa. Esse é o problema, né, do amor ansioso. As pessoas que são ansiosas. Isso é muito comum no começo da vida, né? Porque o jovem, ele tem muita energia, ele tem hormônios muito ativados, o jovem tem muita ansiedade, muitos sonhos. E, já imaginaram,
Quantas pessoas nessa vida se uniram ou estão unidas com alguém que não tem nada a ver com a pessoa, com alguém que não é compatível. Só que de repente a pessoa já começou uma história, existem tantos envolvimentos nessa história que ela prefere abrir mão de uma separação e ficar numa relação que não faz bem para a alma dela. Já imaginaram a gente numa relação que não faz bem para a nossa alma? Daí a necessidade da gente ter um pouco mais de cuidado com a pessoa que a gente vai colocar na nossa vida e para estar conosco diariamente. A gente tem que baixar os níveis da ansiedade, porque o amor ansioso, ele nasce do quê? Ele não nasce da identificação com o outro, ele nasce da falta. Como eu não tenho, então quem vier, tá tudo certo. O importante é que eu tenha alguém, né? E aí vem aquela história, né? Pior sozinho do que mal acompanhado. Que isso, na minha opinião, é uma visão profundamente equivocada da vida. Porque quando a gente está só, que existe uma diferença, né? Entre as palavras sozinho e solitário. Solitário é uma coisa que não é boa para ninguém, né? Agora, estarmos sós, em paz, é uma coisa muito boa. Então eu vou entrar numa relação com o devido cuidado, com a devida observação, para que eu não perca essa paz que eu tenho hoje, estando sozinho, porém bem. Percebem? Concordo que ninguém quer estar solitário, e ser solitário é uma coisa amarga, né? É uma coisa triste. Agora, nós podemos estar sozinhos, nós podemos, né, estar bem, muito bem, mesmo não tendo uma companhia a nível íntimo, a nível afetivo, dividindo o tempo com os amigos, com o trabalho e, de certa forma, também canalizando, né, o nosso afeto para esses outros departamentos da vida. Então, o amor a dois é uma coisa importante, é fundamental, mas a gente tem que ir com calma. A gente tem que ir com calma, porque afinal de contas, compartilhar a nossa intimidade com pessoas que não têm a ver com essa tal intimidade é uma coisa muito complicada, né? Então a gente não pode ir para ninguém. A gente não pode se lançar na direção de quem quer que seja apenas porque a gente está só. Não, vamos ficar bem sozinho. Até que naturalmente surja alguém que vai mostrando com o tempo que tem uma compatibilidade com a nossa alma e com o nosso perfil. Então, na questão afetiva, a gente não pode ter pressa e a gente não pode ter medo da solidão nesse sentido. Porque eu estou sozinho, porque eu não tenho ninguém, porque eu não fico legal. Isso é péssimo. Eu acho que todo ser humano tem que dar tempo ao tempo e ficar bem com o trabalho, com os amigos, com a família, com as atividades, com os hobbies, né, com o lazer, até que naturalmente alguma coisa aconteça, mas de uma maneira que agregue na sua vida, porque a história do amor, das coisas afetivas, é uma coisa complicada. É o que chamam de faca de dois gumes, né? Porque pode ser uma coisa abençoada na sua vida e realmente, teoricamente falando, deve ser uma coisa abençoada na sua vida para que não seja um desastre. Eu já vi muita gente afundar numa relação afetiva. Eu já vi muita gente que perdeu a própria alegria, perdeu o brilho dos olhos.
perdeu a autenticidade a partir do momento que foi convivendo com uma determinada pessoa e os perfis eram muito diferentes, percebem? Outra coisa muito importante é a coisa da posse, né? A coisa da posse acaba com qualquer relacionamento. E a gente tem que se treinar nesse sentido. Posse é complicado. Posse, em qualquer sentido da palavra, é uma coisa muito complicada. Hoje, aqui no planeta, nós temos algumas coisas conosco que vão durar um determinado tempo. Algumas coisas ou algumas pessoas que estão conosco pelo tempo que o universo permitir, mas nada é nosso definitivamente, a não ser a nossa essência. Então, o comportamento da posse. Eu estou namorando com alguém, eu estou casado com alguém, eu estou vivendo com alguém. Instintivamente eu acho que eu sou o dono daquela pessoa. Aí começa toda a patologia dentro do relacionamento. Porque ninguém aguenta o sentimento de posse do outro. Até porque no começo tudo é festa, tudo é novidade, tudo são sonhos. Mas a partir do momento que a vida começa a caminhar e você vai sentindo que você é monitorado, que você é controlado, que existe um sentimento de posse em cima de você, você já começa a perder o interesse. Ninguém aguenta isso. As coisas têm que ser mais leves, mais livres, mais respeitosas e pautadas no diálogo. De repente o companheiro ou a companheira tem uma atitude que gera suspeitas. Por que eu não vou conversar? O diálogo é fundamental. Ter a humildade de provocar um diálogo. Vamos conversar? Olha, tem uma coisa aqui que eu não achei muito legal. Vamos conversar sobre isso? Ter a humildade para provocar um diálogo é fundamental, da mesma forma como ter a humildade para ouvir o outro sem interrompê-lo. Acabou de falar? Agora falo eu. Eu acho que são as premissas de uma relação saudável. O diálogo, a conversa. Aí, de repente, a outra pessoa está mal-humorada. Não quero conversar hoje. Tá bom. Então vamos fazer assim? Amanhã ou depois, quando você estiver mais calmo, mais calma, a gente volta ao assunto. Nós temos que ter essa humildade, essa paciência, se é que queremos ter uma relação saudável. Por isso é que tantos relacionamentos acabam em guerra. Aquela história, eu vou deletar, eu vou bloquear a pessoa, não quero mais papo, não quero mais ver, que coisa horrível. A pessoa, vamos raciocinar juntos, ela participou da sua vida e da sua intimidade, pelo menos por um tempo maior ou menor. Agora, terminar uma relação, não querendo mais ver, e de repente tendo uma postura de inimigo, não. Salvo em situações críticas. Caso contrário, vamos tentar pelo menos manter o bom dia, o boa tarde, o boa noite. Percebem? Porque de qualquer maneira, um link se formou ali entre eu e a pessoa enquanto ela estava comigo. Esse link foi formado. Então vamos dar uma caprichada nesse link, no mínimo, né, através do bom dia ou respondendo um bom dia, porque quando a gente sai mal de uma relação, ouçam bem, quando você sai mal resolvido, você não está disponível para uma outra relação boa. E se você entrar numa outra relação mal resolvido, a relação seguinte não vai vingar. Porque a energia do mal resolvido está ali. Então a gente tem que sair bem, a gente tem que sair liberto, leve, livre, devidamente acertado com a pessoa, pelo menos assim, parcialmente acertado, para que eu tenha condições de encarar bem
uma nova relação e chances de estar bem na nova relação. Agora, por exemplo, uma coisa que pega muito, né, que detona uma relação, é a falta de atenção. Eu diria que a falta de atenção é o cupim do relacionamento. Todo mundo quer ser notado. Todo mundo quer receber atenção. Você melhorou? Você está bem? Um bom dia de manhã? Como foi sua noite? E, gente, isso é básico. A atenção dentro de um relacionamento é uma coisa básica. O pior é que tudo vai ficando automatizado com o passar do tempo. Então as coisas tendem a esfriar e a morrer. A atenção é uma coisa básica. Até com os amigos, com todo mundo. Você pega um celular, bom dia, amigo. Liguei para saber como é que você está. A pessoa ganha o dia. No relacionamento é a mesma coisa. E quando as coisas começam a ficar emboladas, a tendência é que aconteça também a falta de atenção, a falta de cuidado, a falta de carinho com o companheiro ou a companheira, e aí as coisas tendem a ficar, como é que a gente fala? Aquela expressão bonita que a gente usa no templo. As coisas tendem a ficar cinzas, opacas. Percebem? Então, relacionamento é uma coisa fundamental na vida humana, né? Porque todo ser humano tem que trocar. Mas a gente precisa cuidado para não perder a alegria, para não perder a liberdade que eu digo no bom sentido, a liberdade de ir e vir e de ser quem você é. Porque um dos problemas dos relacionamentos é assim, as pessoas vão muito atrás das vontades. Mas a gente não pode só ir atrás das vontades. A gente tem que verificar quais são as necessidades da relação. E a gente não pode perder de vista as necessidades da relação. Gente, dá trabalho sim, não é de graça não. Tudo na vida dá trabalho. Relacionamento também dá. Senão fica uma coisa cinza, como eu falei agora há pouco. Fica uma coisa sem vida, sem emoção, sem colorido, algo automatizado. Uma coisa que não deveria, né, ficar automatizada. Uma coisa que deveria, né, conter emoção nela. Então vale a pena a gente pensar um pouquinho nesse sentido, né? Ir pelo lado saudável do relacionamento. E outra coisa importante, eu estava conversando com uma amiga, eu falei, mas afinal, você quer ter alguém ou não quer? Ela me respondeu assim, isso é muito comum. Eu quero, mas não quero. Eu falei, peraí, você está querendo dizer que você quer alguém legal, né? Mas que seja legal para você não perder o seu bem-estar de hoje. Ela falou exatamente isso. Eu falei, então pera um pouquinho, tem jeito. Conversa com o universo. E diga para o universo de forma convicta, eu quero sim ter um relacionamento, um namorado, um companheiro, uma companheira, uma esposa, eu quero ter, mas alguém que seja compatível, alguém que agregue, alguém que não roube a minha individualidade, alguém que não roube a minha paz. E da mesma forma, é claro que você também vai agir da mesma forma, para que ninguém sabote ninguém na relação, para que ninguém roube ninguém. Percebem? Para que ninguém vampirize ninguém. As coisas precisam ser leves, e isso não é impossível. Nós precisamos exercitar a leveza, o respeito, o diálogo, a atenção dentro de um relacionamento. Porque, na verdade, é uma coisa tão sonhada pelos humanos e, de repente, pode virar um pesadelo. Não é isso? Amigos, espero que eu tenha colaborado. Viu? Conversem com o universo.
peçam alguém que tenha a ver com vocês. E se você já está acompanhado, acompanhada, peça ao universo que as coisas possam ser o mais compatíveis possível. Amigos, no dia 14 de dezembro, domingo, eu vou realizar lá no nosso templo uma palestra muito importante, removendo pedras. O objetivo é espiritualmente ajudá-lo para você jogar fora as pedras dos seus ombros, as travas e os pesos dos seus ombros. É uma ajuda espiritual muito grande que a gente vai dar, não só para o final do ano e para o ano que vem, mas para que você seja uma pessoa mais leve e mais feliz. É um evento presencial, porque eu tenho a minha opinião, tem coisas que virtualmente não funcionam. Tem que ser olho no olho, tem que estar perto da pessoa, ali, percebendo o comportamento da pessoa. Então vai ter um bate-papo muito legal e no final vai ter o ritual da remoção das pedras e dos pesos dos ombros. Para esse ritual, traga uma foto sua impressa, qualquer foto, uma foto que você goste, impressa, porque pela foto os mentores têm como entrar no túnel do tempo e de repente liberar uma coisa que ficou lá embaixo, tá bom? 14 de dezembro, domingo, às 15h30, na sede do nosso templo, na Avenida Nova Cantareira, no Alto de Santana, aqui em São Paulo. Vagas limitadas, é um evento para pouca gente. Valor promocional. Garanta sua inscrição caso você já queira segurar. Fale com o Hinaldo, telefone 11 São Paulo 99757-6313, 99757-6313. O telefone funciona como telefone normal ou WhatsApp. Tá bom? Eu sou Albino Duarte, presidente do Templo Espiritualista Marco Antônio, sou palestrante, fazemos um trabalho de Umbanda muito bonito, uma Umbanda que renova, uma Umbanda que liberta. Quer conhecer as nossas atividades? Anote o nosso site, tema.org.br, www.tema.org.br. Venha conhecer a nossa casa, será um prazer recebê-lo. A gente faz um trabalho de Umbanda muito bonito. Eu estou no Facebook, Albino Duarte, e no Insta, Albino Duarte número 1. E aqui na Vibe Mundial, todas as sextas-feiras, às 12 horas, sempre falando sobre conhecimento, autoconhecimento e, acima de tudo, espiritualidade. Repetindo o nosso site, tema.org.br, o telefone do templo para que você possa falar com o Hinaldo, se necessário, 11 São Paulo 99757-6313. E o evento tá aí, hein? Tá chegando. Vamos já separar essa foto para que Deus nos permita que a nossa vida e os nossos ombros fiquem o mais leve que nos for possível. Grande abraço. Final de semana iluminado. Vamos curtir a primavera e as árvores floridas. Até breve, meu amado Brasil.